Muitas vezes, irmão, a gente precisa ter força, fé, coragem e atitude. E muitas vezes tem coisas que é para nós fazermos, a esperamos muitas vezes por Deus. Mas muitas vezes, Jesus diz assim, toma posição, toma coragem, toma fé, que através disso eu vou te ajudar a seguir o caminho. Mas muitas vezes, irmão, tem coisas que a gente precisa chegar aos pés de Jesus. E tem coisas que Ele permite chegar algo na nossa vida para a gente chegar aonde Ele quer. Então, a palavra do Senhor diz em Lucas capítulo 8, versículo 50, diz assim: Jesus, porém, ouvindo, respondeu dizendo: não temas, crê tão somente e será salvo. Eu peço desculpas, irmão, que eu estou tossindo. É porque muitas vezes, né, solta o pigarro, mas a gente vai trabalhando de acordo com o que Deus vai falando. Isso aqui não me impede de fazer a obra do Senhor. Amém? Então a Bíblia diz que havia um homem chamado Jairo, príncipe da sinagoga, homem de posição social, financeira, mas quando Deus ele quer trabalhar, Ele não precisa dos teus recursos, Ele só precisa que você tenha fé e coragem de fazer a vontade dEle, de buscar a Ele e ter o caminho dEle. E ali aquele homem se prostrou e disse: mestre, peço que venha à minha casa, pois a minha filha se encontra enferma. Em outras traduções, moribunda. Mas a primeira coisa que me chama a atenção, irmão, foi porque Jairo se prostrou. E muitas vezes a gente não quer se prostrar diante de Deus, mas a gente se prostra diante de muitas coisas. Eu não estou falando aqui de religião. Eu estou falando que muitas vezes a gente se prostra diante de um patrão, a gente se prostra diante do nosso esposo. Quando a gente quer alguma coisa, a gente se prostra diante de tanta coisa. Mas quando a gente quer, a gente não busca Jesus. Muitas vezes a gente liga para fulano, para ciclano, para resolver o nosso problema. E muitas vezes fulano e ciclano não vai resolver. Mas se você buscar Jesus e dobrar o seu joelho, você vai ver que Jesus vai resolver o seu problema. Porque você teve atitude, fé e coragem. E ali Jairo era um homem de posição social, mas ele passou por uma dificuldade e ele foi buscar a quem? A quem ia para ter milagre para dar. E Jairo chegou lá e disse: mestre, peço que venha à minha casa, pois a minha filha se encontra enferma. E quando Jesus chegou na casa de Jairo, antes de Jesus chegar, havia uma mulher há 12 anos, irmão, com fluxo de sangue, aonde ela sofria de uma grande hemorragia. Lá em Levítico diz que as mulheres que tinham o fluxo de sangue, ela não podia ficar diante da sociedade. Não é como o tempo de hoje. Mas quando a mulher, ela tinha o seu período, né? Ela chegava e ela tinha que ser afastada por um tempo da sua família e depois retornava à sua casa. Mas essa mulher, irmão, ela nunca retornou à sua casa, pois ela estava com a enfermidade e ali ela estava longe da sociedade, de tudo e de todos. Ela gastou todos os recursos financeiros e ali ela estava debilitada. Tem situações na nossa vida que deixa a gente com a fé cabisbaixa, desabilitada, desacreditada de tudo. Mas aí é nessa hora que você tem que agarrar com Jesus, porque é nessa hora que você vai ver o seu milagre chegar. E quando chegar este dia, irmão, você tem que se posicionar. Ah, mas não é fácil. Realmente não é fácil. Você tem que tirar força da fraqueza, tem que tirar coragem, fé e atitude. Se você não se posicionar e acreditar em si mesmo, quem vai acreditar? Mas Jesus, aquela mulher
Enquanto Jairo estava esperando para o milagre, Jesus estava resolvendo outra coisa. Não, Jesus era o tempo de Jairo esperar. Então tem coisas na nossa vida que tem que esperar o momento certo para Deus agir. E muitas vezes a gente quer logo. Muitas vezes a gente toma posição e atitude errada. E muitas vezes a gente quebra a cara. E diz assim, mas eu não planejei, eu não fiz, não deu certo. Mas por quê? Porque você foi tomar atitude que não era da posição de Deus. Mas quando você coloca Deus em primeiro lugar, quando você pergunta a Deus se é o tempo, se é a hora para chegar, aí Jesus chega e vai lhe dar resposta e você vai ver o milagre nas suas mãos. Ainda que o médico diga assim, ó, não tem jeito para a tua vida, mas Jesus, Ele é médico dos médicos, Ele dá jeito aonde o homem diz que não tem jeito. Ele entra aonde a medicina não entra, irmão. Ele entra dentro da boca de fumo e quando Ele quer, Ele resgata alguém. Ele dá um banho de sangue, Ele pega o pior matador da face da terra. Mas quando Ele quer, Ele trata, Ele quebra e faz um vaso novo. E coloca para pregar, porque Ele fez isso com o apóstolo Paulo. Aonde Paulo se chamava Saulo, era um homem terrível, um homem que matava, mas Jesus pegou ele, teve um encontro com Jesus, e Jesus disse, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele era perseguidor, irmão. E antes da sociedade, alguém pode não prestar, mas Jesus pega aquele que ninguém dá nada, transforma, liberta e faz uma nova criatura. Então pode ter jeito para alguém, não pode ser assim, ah, esse aí vai morrer de todo jeito, vai ficar de todo jeito. Mas quando Deus quer tratar com alguém, aquilo que para a sociedade não tem jeito, mas para Jesus tem jeito. Só basta você crer, confiar e lutar e ter fé. Mas quando aquela mulher ouviu dos médicos de tudo que ela tinha gastado, disse, olha, não tem jeito para você, os seus recursos acabou, você está desenganada. Mas aquela mulher ouvia falar de Jesus. Olha que ela estava com 12 anos. Quando Jesus quer, irmão, não tem 1 ano, não tem 2 anos, não tem 12 anos. Se Ele quiser te dar a tua vitória, Ele dá até agora. Se Ele quiser te dar cura, Ele te dá até agora. Mas se Ele quiser confundir os médicos, Ele também confunde. Porque Ele é médico dos médicos. Ele faz. E quando o médico diz assim, ó, gente, eu não dei um diagnóstico, mas eu estou vendo aqui que já chegou e veio a cura. Porque Deus, Ele faz cirurgia dentro de nós, aonde o médico não pode chegar. Deus chega. E aquela mulher, ela tomou uma atitude de fé e coragem. Por quê? Porque diante da sociedade ela podia ser predejada. Naquele tempo de Jesus. E ela pegou, pelo baixo da multidão, se arrastando. Ela chegou, ela disse, olha, não precisa tocar nele. Eu só vou tocar na orla do seu vestido e eu serei curada. O que é isso, irmão? É força, fé, atitude e coragem. Então tem coisa na nossa vida que é preciso ter atitude. Glória a Deus. E aquela mulher, Jesus parou. Você, por causa de mim, por causa de você, Jesus para, irmão. Ele para uma grande multidão. Ele faz coisas que você nem imagina. Ele faz coisas dentro do seu lar. Ele coloca tudo no lugar que está fora do lugar. Porque Ele é Deus e Ele faz. E aquela mulher, ela com medo, não, ela teve atitude, porque Jesus perguntou a Pedro, dizendo, Pedro, quem me tocou? Pedro dizendo, mestre, a multidão te opera e te oprime, o Senhor ainda pergunta quem tocou? Porque era muita gente, irmão. Tem milagre que só
através do nome do Senhor na tua vida. Porque quando Lázaro estava morto, Jesus disse: vai, que a enfermidade não é para a morte. Mas Jesus permitiu Lázaro morrer, não permitiu? Mas ele não é o dono da vida? Ele disse assim: olha, no quarto dia eu vou chegar e vou entrar com cura, eu vou entrar com vida. Porque eu te digo nesta noite, aonde haria ver morte, vai ver vida. Aonde havia destruição, Jesus vai restituir tudo aquilo que o diabo levou. Porque ele faz o impossível acontecer. Na vida de Jó não foi diferente. Jó permitiu que o diabo levasse tudo. Mas Deus conhecia quem era Jó. Porque Satanás disse assim: deixa eu tocar na vida dele para ver se ele não vai blasfemar, para ver se ele não vai te negar. Aí Jesus disse assim: toca, só não toca na vida dele, porque a vida dele me pertence. Aí o diabo levou tudo da vida de Jó. Levou fazenda, levou gado, levou riqueza. E até Deus permitiu o diabo arrancar a saúde de Jó. Mas não tirou a vida. Até a mulher de Jó disse assim: amaldiçoa esse Deus e morre. Aí Jesus, glória a Deus, chegou com restituição da vida. Jesus disse para Satanás: tu viste meu servo Jó, homem temente, fiel e reto, e se desvia do mal? Então Jó não negou a Jesus. Não negue Jesus por pouca coisa, porque Jesus tem mais para te dar. Muitas vezes a gente quer abandonar o barco por poucas coisas. Muitas vezes a gente quer desistir da nossa família por poucas coisas. Muitas vezes a gente quer desistir dos nossos filhos. Mas não desista, porque através da sua perseverança Jesus vai te dar a vitória. Porque Ele é fiel, irmão, e vai continuar sendo fiel. E ali Deus restituiu tudo em dobro na vida de Jó: filhos, riquezas, vida espiritual, vida e estrutura. Na sua vida também não é diferente. A Bíblia diz: se tu for fiel no pouco, no muitos Ele te colocará. E se tu for obediente, tu vai comer o melhor dessa terra. É difícil obedecer, né? É difícil, irmão, mas não é impossível. Só pedir força, graça, né? Suportar as diversidades. Ele disse: olha, aquele que perseverar até o fim vai ter o galardão. Então nós temos que perseverar. Não importa se alguém diz assim: olha, tu não tem nada de crente. Não importa se fulano diz assim: olha, só quer ser. Não, siga em frente, porque o alvo é Cristo. Então Cristo liberta, Cristo salva, Cristo transforma e Cristo também dá vida. E aquela mulher, quando Jesus perguntou para Pedro, dizendo quem tocou, e alguém disse assim: mas mestre, a multidão te oprime e te aperta, você pergunta quem tocou. Mas Jesus disse assim: alguém me tocou diferente, porque eu sei que de mim saiu virtude e saiu poder. Sabe por quê, irmão? O que significa virtude e poder? É milagre, é ação. Então, se você nesta noite tiver fé, glória a Deus, você vai sair daqui curada. Se você tiver fé, você vai ver a transformação dentro da sua casa. Se você tiver fé, você vai ver o seu filho liberto. Sabe por que eu digo isso, irmão? Porque eu tinha um tio, ele levou 7 tiros, mas Jesus não permitiu ele morrer. Porque quem está de joelho, irmão, o diabo pode até Deus permitir tocar, mas só morre se Deus quiser. Então creia, confie. Enquanto você está de joelho, sua família está de pé. Enquanto você está de joelho, a sua casa
estruturada. E aquela mulher recebeu o milagre. Mas Jairo, que estava no tempo da espera ali, esperando, olha que ele chegou primeiro pedindo a Jesus o milagre. Mas Jesus permitiu ele chegar, ficar no cantinho da espera. E tem situações na nossa vida que a gente tem que esperar, né? E muitas vezes a gente não quer esperar. A gente perde a paciência. É por isso que Jesus permite para a gente ter paciência, estrutura, para a gente suportar. E nem todos, glória a Deus, participam do nosso milagre. Nem todos vão participar. Por quê? Porque nem todos que tinha na casa de Jairo participou do milagre da cura da filha de Jairo. Não estou dizendo não, é a palavra aqui. Por quê? Porque os fariseus estavam ali e foi lá dizer para Jairo, disse, olha, não incomoda mais o mestre, porque a tua filha já está morta. Não precisa mais desse, glória a Deus, aleluia, de Jesus chegar lá. Tem situações que alguém diz assim, olha, tu vai tanto e eu não vejo nada. Tem situações que tu vai para a igreja, ora, busca e até agora não aconteceu. É porque não chegou o momento. Mas quando chegar o momento, vai acontecer, irmão. Eu, diabo ou não, mas vai acontecer. E até aqueles que falaram que não ia acontecer, vai abrir a boca e dizer assim, menino, foi verdade, disse, foi que Deus deu a cura a fulano, foi que Deus deu a libertação. O filho dela estava nas drogas, mas Jesus chegou, transformou, tirou e fez algo novo. Né? Eu quero dizer a senhora aí, viu? Receba a cura da parte de Deus, viu? É a senhora aí de vermelho com branco. É, viu? Jesus, saia daqui, viu? Com a vitória na mão de Cristo. Amém? Jesus escutou a sua oração. Com a sua pouca força. Ele disse, Jesus, eu não sei nem orar. Mas Jesus, ele escutou os mínimos detalhes. E na sua pouca força, Jesus vai fazer algo dentro do seu lar. Viu? Ele vai fazer uma transformação. Aquilo que a senhora não pode fazer, Jesus pode. Independente, Jesus, quando ele quer fazer, irmão, ele faz. E aquele que diz, eu sou, eu posso, eu faço, eu mando. Né? Tem coisas que a gente não pode nem falar, porque... Mas Jesus, quando ele quer falar com alguém, ele fala. E aqueles que se diz, o eu sou, eu posso, eu mando, eu faço. Jesus, olha, vai tratar com o homem, vai, olha, quebrar, vai amassar. Disse, Jesus vai transformar e vai fazer algo novo. Basta a irmã crer, confiar. Porque tem situação na tua vida que está até a tua estrutura física e emocional. E muitas vezes Deus usa alguém para orar por ti. Mas o adversário, ele tem trabalhado para que venha o espírito da depressão sobre você. Mas Jesus, nesta noite, está repreendendo o espírito da depressão. Porque ele é fiel. E quando chegou o momento, alguém disse para Jairo, não incomoda. Aí Jesus chegou com a palavra dizendo, Jairo, não temas, crê tão somente. O que Jesus quis dizer essa palavra para Jairo? Jairo, vamos dizer no tempo de hoje, Jairo, não importa que alguém diga assim, não incomode, eu estou aqui, eu vou resolver o teu problema. Eu sou a ressurreição, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Porque Ele tem um tempo determinado. E quando Ele chega, está chegado. Porque Ele faz, irmão. E Deus, Ele é fiel.
e vai continuar sendo fiel na nossa vida. E quando ele chegou lá na casa de Jairo, olha, estava assim, olha, uma multidão dentro da casa. Porque tem gente, tem pessoas amigas que estão com você, mas tem outras que só estão comigo e contigo só para ver a minha e a tua queda, só para ver a minha e a tua dor. Aí Jesus diz assim, olha, bota todos para fora. E quando Jesus tirou aqueles fariseus, porque tem milagre na nossa vida, que Jesus tira muita gente de cena, para que o milagre chegue. Aí muitas vezes é família, muitas vezes é um amigo que se afasta, muitas vezes é menino, eu estava tão pegado com fulano, mas de repente fulano foi-se embora. Mas eu estava contando com fulano para isso, mas não é porque Deus quis o seu mal, não, é porque tem pessoas que é preciso se afastar um pouco, porque a Bíblia diz que tem um tempo de abraçar e tem um tempo de se afastar. Por quê? Porque nem todos estão preparados para ver a minha e a tua vitória. Então quando alguém vê, porque não vai chegar alguém e dizer assim, olha na tua cara, ele chega e dizer assim, só subiu um degrau por causa de mim, né? Só abriu as portas por causa de mim, só recebeu algo por causa de mim. Aí é por isso que Jesus não deixa nem todo mundo fazer. Mas tem algumas pessoas que Deus permite e diz assim, vai lá na casa de fulano, abençoe ele, abençoe ela. Mas Senhor, porque Deus ele coloca até os nossos inimigos para nos abençoar, você crê? Porque ele, quando ele quer, ele quer. E quando Deus quer, irmão, ele faz diferente. Ele coloca tudo no lugar e alguém olha assim. Porque Jesus, quando ele fez a ressurreição de Lázaro, a Bíblia diz, os historiadores dizem que na época que quando a pessoa morria, no terceiro dia o Espírito passeava sobre a rua. É por isso que Jesus chegou ao quarto dia. Porque se Jesus chegasse no primeiro dia do milagre da ressurreição de Lázaro, ia dizer que o Espírito que estava passeando na rua entrava no corpo. É por isso que Jesus, ele disse, olha, eu vou chegar ao quarto dia. Porque no quarto dia não vai ter ninguém para dizer que não foi ele que fez o milagre. E quando Jesus fez, ele disse, só assim, olha, Marta, tirai a pedra. Tem milagre na tua vida que não chegou ainda. É por conta da tua incredulidade. É preciso crer, confiar, tirar a incredulidade da nosso coração. Embora, glória a Deus, que a gente não veja nada, mas Jesus não precisa de lugares próprios para nos beneficiar, não. Até lugares impróprios, Jesus nos abençoa. Aí Jesus, quando tirou aqueles fariseus de cena, aí deixou Pedro, Tiago, João, a mãe da menina que se chama Talita, que estava ali morta já, e Jairo. E quando chegou lá, Jesus só fez assim, ó, Talita, levanta-te. Jesus, quando for fazer na tua vida, ele não vai precisar que fulano e ciclano mande, não. Ele mesmo vai chegar e fazer. Ele vai dizer assim, levanta-te, porque hoje é o dia do teu milagre. Porque é ele que vai fazer o milagre na sua vida. Porque ele é Deus do impossível. E quando chegou aquela menina que estava morta, Jesus entrou com vida e ela se levantou. Jesus fez 2 milagres ao mesmo tempo. Jesus fez o milagre daquela mulher do fluxo de sangue e Jesus fez o milagre na vida da filha de Jairo. Aquela menina só tinha, glória a Deus, 12 anos, irmão. Era uma criança.
mas Jesus fez o milagre. Então na sua vida não é diferente. Creia, confie e espere no Senhor. Porque Jesus, ele faz o impossível acontecer. Porque ele é fiel em todo tempo. Ele não vai deixar de ser fiel. Não, ele continua sendo fiel. Ainda que você não é fiel com ele, mas ele é fiel com você. Porque ele é Deus do impossível. Amém? A gente vai fazer uma oração final, né? A nossa irmã Fabiana, a gente fez uma campanha na casa dela, eu fui lá convidada, né? Cheguei lá, foi uma benção. Jesus trabalhou, Jesus fez e vai continuar fazendo. E na vida dos irmãos também não é diferente, né? Porque ele é Deus do impossível. Amém? Deus é aquele que abre porta onde não tem parede, viu? Deus é Deus que abre porta aonde não tem porta. Eu quero dizer para alguém, prepare o currículo, viu? Prepare o currículo e Jesus, ele vai abrir a porta. E depois eu vou... Um dia Jesus vai marcar encontro comigo e você. E chega lá, aí você vai dizer, pastora, Jesus naquele dia, eu fiz o currículo, Jesus vai abrir a porta. Sabe por quê, irmão, Jesus vai abrir a porta? Porque Jesus vai tirar toda a dependência de alguém. Ele vai te dar o teu próprio. E você vai ver. Porque o pouco que ele vai te dar vai ser multiplicado. Porque ele vai fazer o impossível. Amém? Eu quero fazer uma oração específica. Eu quero levantar todo mundo aqui nesta noite, antes da gente encerrar. E aqueles que têm algo, um desejo no coração, uma libertação para o seu filho, uma libertação para o seu filho, uma libertação para o seu esposo, se é vício, eu não sei o que é que você necessita, de um trabalho, de algo, coloque no seu coração, não precisa me dizer o que é não, coloque no seu coração, que Jesus, ele vai fazer milagre. Se você crer, você vai ver a glória do Senhor sobre a sua vida. Porque ele é fiel. Amém? Vamos orar. Agora orar com fé, viu, irmão? Não é orar e dizer eu creio e depois descrer, não. É crer, fé, atitude, coragem e pensamento. Não coloque dois pensamentos que dá tudo errado. Mas se você colocar um pensamento dentro da sua casa, do seu filho, algo, eu não sei o que você quer de Jesus. Não é um milagre que seja impossível. Viu? Se é uma cura, se é algo que o Senhor, que você quer que Jesus faça, então você vai receber a glória do Senhor. Não é minha, não, é de Jesus. Porque Ele faz, irmão. Viu? E eu quero dizer essa jovem aqui, Jesus ali. Você. Jesus, dá livramento a você.
quando eu fui fazer o culto na casa de um jovem. Eu estava lá no culto e Deus tinha me mostrado uma maravilha para ele. Mas sabe aquelas pessoas que não é evangélica? Eu disse assim, olha, Jesus me mostrou. Olha, alguém está preparando uma batalha. Vai ligar. Está preparando, eu vejo tudo. Aí eu disse assim, Deus vai dizer, mas eu vou deixar um sinal para você saber que é Deus. Mas eu vou me guardar, porque eu vim aqui depois deixar famosa, só vou pegar aqui. Glória a Deus. Vamos orar. E nessa oração eu vou orar, encerrando a minha parte, né? Eu também vou, glória a Deus. Eu também tenho um ministério, viu, irmão? Ainda vou para a igreja. Glória a Deus. Meu ministério é lá em Estados Unidos. Próximo ano tem forró do Arlindo. Se um dia quiser lá. A igreja é a Igreja Missionária Pentecostal Livre dos Vales. Se o pessoal quiser ir lá, viu? Sinta-se à vontade para nos visitar. Vamos orar, crendo e confiando. E eu creio que um dia pode ser aqui, pode ser em outro lugar, pode ser até onde Jesus for abrir. Jesus, ele sabe. Eu creio que vai chegar o dia de marcar encontro e dizer assim, olha, Jesus veio. Mas não é para nossa glória, né? É para aumentar muitas vezes a nossa fé, viu, irmão? Por quê? Porque para aumentar a nossa fé, para saber que Jesus nos usa também. Porque tem gente que diz assim, ah, mas eu não acredito que Deus usa homens e mulheres que comem carne e feijão. Mas Ele usa, porque Ele é Espírito. E o que é do Espírito, discerne o Espírito. Mas o que é da carne, não. Então, mas quando a Bíblia diz que o Evangelho é loucura. Então, para muitos, nós somos loucos, mas para Deus, a gente somos sábios. Então, quando Deus ele quer fazer, Ele faz. Viva? Vamos orar e agradecer ao Senhor. Creia, confie nessa oração. Amém. Jesus amado, Jesus querido, estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença, Te apresentando cada pessoa, Pai, cada pedido de oração. Veja aqueles que estão nos hospitais, veja aqueles que estão nos presídios, presídio masculino, femininos, adolescentes. Veja aqueles que estão na UTI, na CTI, Pai. Aonde o médico não chega, o Senhor pode chegar. Aqueles que estão desenganados, veja os hospitais do câncer. Veja, Pai, glória a Deus, aleluia. Aqueles, Pai, glória a Deus, como o Senhor fez, como o cego Bartimeu. Se o Senhor quiser curar, se o Senhor quiser fazer voltar a vista, se o Senhor quer enxergar, o Senhor faz, porque o Senhor é Deus do milagre. Veja cada pedido, Pai. Entra dentro da boca de fumo. Vai lá, Senhor, liberta aquele jovem das drogas. Liberta do crack, da maconha, do êxtase, do pó, da cocaína. Liberte, Senhor. Também eu te peço, Senhor, pela família. Te peço pelos Pai, que estão necessitados, Senhor. Veja aqueles que não se alimentou hoje. Veja aqueles que os armários estão vazios, manda o alimento. Veja aqueles que estão desempregados. Vai trabalhando, Senhor, vai fazendo. Veja aqueles que precisam de uma libertação. Vá, Senhor, dentro da cachoeira, dentro do cemitério, Senhor. Vai desfazer todas as obras malignas no rio. Ah, Senhor.
Senhor da glória, vai desfazendo a investida. Entre os pejinhos, vai quebrando, vai desfazendo as armadilhas do adversário. Toda obra satânica, toda oração contrária, toda reza. Jesus vai desfazendo. Eu te apresento aqueles que ainda não são evangélicos. Entre, Pai, com libertação, com salvação. Se tem o desejo de te adorar e te servir. Visita aqueles que são amigos do evangelho, que ainda não te servem, mas escuta a tua palavra, Senhor. Veja aqueles que estão ali bebendo. Vai entrando, Senhor, vai dando livramento. Restaure, liberte, Senhor. Veja aquele que tem vício de cigarro também, Senhor, entre com libertação. Veja a nossa saúde, Pai, veja nossos filhos. Veja cada um que chegou, veja as dirigentes, veja a secretária, veja os pastores, missionários, veja os pastores, evangelistas, os diáconos. Veja a nossa irmã, Pai, que deu culto de ação e graça. Abençoe ela, abençoe a sua família, toda a sua parentela. Veja, Pai, a cada um que chegou aqui, Senhor, a cada desejo, Pai. Desde já eu te agradeço por tudo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja a minha casa, meu lar, a minha família. Nos leve para casa, nos dê livramento, nos cobre com teu sangue. Nos livre de assalto, de bala perdida, de homem sanguinário. Deus, nos dê livramento, cobre nós, Senhor. Vai dando livramento, desfaça todas as armadilhas do adversário. Nos cobre com teu sangue, livrando, Pai. Deus, dê livramento da direita, da esquerda. Dê livramento, assim como o Senhor nos trouxe na paz dos nossos lares. Nos leve na paz, na gloriosa. E desde já eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Posso dar? Antes de eu dar a bênção apostólica, irmão, a Bíblia diz: não é por força, nem é por violência, mas a gente temos direito de perguntar aqueles que não são evangelho, se querem aceitar a Jesus como o único suficiente Salvador. Tem alguém que não veio, que não é evangélico, mas quer aceitar a Jesus? Mas aqueles que não querem, irmão, que Jesus conceda outras oportunidades. Porque a gente prega, mas quem convence o homem é o Espírito Santo. Mas não deixe de ouvir a palavra não. Com o tempo certo, na hora certa, você vai chegar aos pés de Jesus. Amém? Receba a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, que a divinas consolações do Espírito Santo seja com todos. Todos dizem amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. Amém, irmão? Quero agradecer. Sente aí um pouquinho. A irmã vai falar alguma coisa. Fala aí.